Oi, 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 tudo bem com vocês? Estamos agora na nossa segunda parte da nossa revisão e com o assunto Prática Pedagógica Alfabetizadora, a aquisição da língua escrita como processo sociocultural. Essa é uma apresentação de slides do artigo científico escrito por Antônia Edna Brito, da Universidade Federal do Piauí. Introdução. Inicialmente, é imprescindível retomar o conceito de alfabetização, levando-se em conta que essa conceituação tem sido pontuada por diferentes análises e enfoques, privilegiando, em alguns casos, a abordagem mecânica do processo de aquisição da língua escrita, fundamentada na racionalidade técnica, cuja preocupação central é o como fazer, que métodos e técnicas utilizar, ao invés de direcionar-se também para o aspecto de como o aluno aprende. Em outros casos, destacando tanto o caráter processual, complexo, quanto a necessidade de articulação entre os diferentes enfoques sobre o tema, contribuição das diferentes áreas, linguística, sociolinguística, psicolinguística, dentre outros. Na análise de Soares, escrita em 1999, observamos referências a significativas mudanças em relação à concepção do que é a alfabetização a partir da década de 80 do século XX, fundamentadas nas contribuições das ciências linguísticas e na influência da teoria psicogenética da escrita a partir das pesquisas de Emília Ferreiro, dando conta que a criança aprende a escrever num processo de interação-ação com a língua escrita, construindo e testando hipóteses sobre a relação fala-escrita. Consideremos a interferência desses dois fatores, a influência das ciências linguísticas e a concepção psicogenética da aprendizagem da escrita, em duas faces do processo de ensino e aprendizagem da língua escrita, aqui destacadas para fins de melhor clareza da exposição, já que não representam momentos sucessivos, mas contemporâneos. Não são processos independentes, mas inseparáveis. Uma face é a aquisição do sistema da escrita. A outra face é a utilização do sistema de escrita para interação social, isto é, o desenvolvimento de habilidades de produzir textos. Escrito por Soares em 1999, página 52. Os aspectos destacados permitem caracterizar a alfabetização como um processo histórico-social de múltiplas dimensões, estando a exigir análises e enfoques numa perspectiva ampla, sem, contudo, negar sua especificidade, abarcando as contribuições das ciências linguísticas, da psicologia, da antropologia, da sociologia, por exemplo. Esse tipo de abordagem contribui para o estudo da alfabetização na totalidade de suas nuances dentro do processo de ensino-aprendizagem. As reflexões desse estudo, sem desconsiderar as questões elencadas acima, privilegiam as especificidades da prática docente alfabetizadora, analisando ainda o que se denominou de conceitos chaves: alfabetização, letramento, escrita, enfatizando as contribuições de Jobim e Souza, 1994, e Vygotsky, 1998, entre tantos outros. Trata-se de procurar explicitar a concepção de alfabetização que permeia nosso trabalho, considerando a especificidade dos sujeitos com os quais dialogamos na construção de nossas pesquisas. Os pressupostos teóricos de Vygotsky, escrito em 1998, cuja contribuição tem sido valiosa no campo educacional, iluminam a discussão sobre o aprendizado da escrita, considerada como um sistema de signos socialmente construídos, descrevendo o processo de apropriação da escrita como um processo cultural, de caráter histórico, envolvendo práticas interativas. A aprendizagem da escrita refere-se, pois, à aquisição de um sistema de signos que, assim como os instrumentos, foram produzidos pelo homem em resposta às suas necessidades socioculturais concretas. A escrita, então, não deve ser considerada como um mero instrumento de aprendizagem escolar, mas como um produto cultural. Assim entendida, possibilita a exploração, no contexto da sala de aula, de diferentes portadores de textos, explicitando os variados usos e funções que lhes são inerentes numa sociedade letrada. Apesar dos avanços significativos dos estudos sobre o processo de alfabetização, observa-se em alguns casos que a prática da escola parece distanciada da funcionalidade da escrita no contexto da sociedade, limitando-se aos usos mecânicos e descontextualizados, corroborando esse pensamento, Vygotsky afirma: até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar.
em relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se às crianças a desenhar letras e a construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba se obscurecendo a linguagem como tal. Escrito em 1998, página 139. Portanto, o que se entende é que a alfabetização transcende a mecânica do ler e do escrever. Codificação, decodificação. Ou seja, a alfabetização é um processo histórico-social multifacetado, envolvendo a natureza da língua escrita e as práticas culturais de seus usos. Alfabetizar não é só ler, escrever, falar sem uma prática cultural e comunicativa, uma política cultural determinada. Escrito por Frago, em 1993, página 27. Observa-se assim que a concepção de alfabetização tem se ampliado no cenário socioeducacional, estimulando práticas escolares diferenciadas, uma vez que tais questões, de uma forma ou de outra, chegam à escola. É importante registrar que a criança, no transcurso do dia a dia, vivencia usos de escrita, percebendo que se escreve para comunicar alguma coisa, para auxiliar a memória, para registrar informações, e que da mesma forma recorremos à escrita através da leitura, para também obter informações e buscar entretenimento. É hora, então, de a escola parar de simplesmente ensinar a escrita, para dar espaço a uma escrita dinâmica, explorando as ideias, as emoções, as inquietações, escrevendo e deixando escrever. Escrito por Kramer, em 2000. Consequentemente, a escola precisa pensar a alfabetização como um processo dinâmico, como construção social fundada nos diferentes modos de participação das crianças nas práticas culturais de uso da escrita, transcendendo a visão linear, fragmentada e descontextualizante presente nas salas de aula onde se ensina, aprende a ler e a escrever. Oliveira, acerca dessa questão, reconhece que por isso é de fundamental importância que, desde o início, a alfabetização se dê num contexto de interação pela escrita. Por razões idênticas, deveria ser banido da prática alfabetizadora todo e qualquer discurso, texto, frase, palavra, exercício, que não seja relacionado com a vida real ou imaginário das crianças, ou, em outras palavras, que não esteja por elas carregado de sentido. Escrito por Oliveira, em 1998, páginas 70 e 71. O processo de alfabetização ao longo do tempo tem sido organizado e orientado por metodologias propostas nas cartilhas. Essas metodologias supõem que os alfabetizandos detêm os mesmos conhecimentos e as mesmas experiências com a escrita, melhor dizendo, presumem que as crianças chegam à escola sem construções teórico-práticas a respeito do ler e do escrever. Por essa razão, a proposta escolar de alfabetização tem o mesmo ponto de partida, sem considerar os diferentes níveis ou graus de inserção da criança no mundo letrado. Percebemos ainda que o desenvolvimento da escrita na criança está relacionado às práticas cotidianas socioculturais de participação em eventos de leitura e escrita. Nesta edição, os estudos sobre letramento, Tfone, 1997, Soares, 1999, Rojo, em 1998 e Kleiman, em 1995. Focalizam as dimensões sócio-históricas na aquisição da língua escrita, mostrando que indivíduos não alfabetizados, mas partícipes das sociedades letradas, da cultura, dos modos de produção e dos valores sociais, constroem concepções a respeito do sistema de escrita e identificam seus diferentes usos e funções. Por um lado, essa questão dá conta de que as práticas de alfabetização possuem uma dimensão histórica e um significado ideológico em que podem estar presentes as relações de poder e de dominação. A língua escrita, desde sua origem, está ligada aos processos de dominação, poder, participação, exclusão, inerentes às relações sociais. No entanto, pode estar ligada também ao desenvolvimento sociocultural e cognitivo dos povos, provocando mudanças significativas nas práticas comunicativas. Tifone, em 1997. Por outro lado, vale lembrar que dentro do contexto social e do contexto familiar,
da criança ocorrem práticas e usos da escrita de forma natural e espontânea, das quais ela participa direta ou indiretamente. O letramento decorre dessa participação, da vivência de situações em que o ler e o escrever possuem uma funcionalidade, uma significação. Os atos cotidianos, corriqueiros, de ler um jornal, redigir um bilhete, ler um livro, fazer anotações, ou seja, usar textos escritos como fonte, seja de informação, seja de entretenimento, contribuem para que as crianças percebam as diferentes formas de apresentação do texto escrito, bem como para que identifiquem seus diferentes sentidos e funções. Assim, nesse contexto, o letramento é desenvolvido mediante a participação da criança em eventos que pressupõem o conhecimento da escrita e o valor do livro como fonte fidedigna de informação e transmissão de valores. Aspectos estes que subjazem ao processo de escolarização com vistas ao letramento acadêmico. Note-se que para a criança, cujo letramento se inicia no lar, no processo de socialização primária, não procede a preocupação sobre se ela aprenderá ou não, muito presente. Entretanto, nos pais de grupos marginalizados, escrito por Kleiman, em 1998, página 183. A família é, contudo, apenas um dos espaços de letramento. Fora dela estão os inúmeros escritos urbanos carregados de sentido e de funcionalidade. Estão também os escritos escolares, cujo uso institucionalizado e burocratizado bloqueia as ideias da criança, propondo-lhe como formas de ler e escrever atividades mecânicas e repetitivas. Sabe-se que dentro da sala de aula, as atividades de escrita são constantes, todavia, não dão conta da gama de usos e funções desse objeto cultural no contexto da sociedade mais ampla. Neste ponto, indagamos como tornar letrada a criança, destituindo a escrita escolar das marcas socioculturais. A prática alfabetizadora deve levar a criança ao mundo letrado através do acesso a diferentes formas de leitura e de escrita, ampliando seus saberes linguísticos a partir do uso reflexivo da língua nas variadas situações de seu funcionamento. Uma outra consideração a ser feita é que há diferentes tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e do seu meio no contexto cultural. Escrito por Soares, em 1998, página 49. Portanto, o grau de letramento pode variar em decorrência da variação das oportunidades de participação em práticas sociais, de usos efetivos da leitura e da escrita. A aprendizagem da escrita é, portanto, processual e se constrói em ritmo diferente em cada indivíduo. Assim, é natural que numa situação de alfabetização, as crianças estejam em níveis diferentes de alfabetismo, considerando que o ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizagem com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes tiveram alguma experiência com quantidades. Tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho. Consequentemente, as crianças têm sua própria aritmética pré-escolar, que somente os psicólogos míopes podem ignorar. Escrito por Vygotsky, em 1998, página 110. O pensamento vygotskiano, nessa perspectiva, dando conta de que a criança chega à escola com conhecimentos socialmente construídos, corrobora as ideias sobre letramento segundo as quais, na aprendizagem da escrita, a criança não parte do zero. Num processo essencialmente social e interativo, ela se apropria da língua escrita em virtude de sua imersão no mundo letrado. À luz dessas reflexões, convém lembrar que o aprendizado da escrita na escola coloca a criança diante de alguns dilemas referentes à natureza desse objeto cultural, a própria escrita. Como exemplo, citamos a arbitrariedade presente nas representações gráficas de palavras, a segmentação da escrita e ainda a organização espacial da grafia. Quanto à representação gráfica das palavras, a criança, a partir de hipóteses construídas na escola sobre a relação fala e escrita, principalmente no início da escolarização, tende a escrever como fala, fazendo uma transcrição fonética. A esse respeito, Cagliari comenta: desde os primeiros contatos com a escrita, o aluno ouve o professor dizer que o nosso sistema é alfabético e que isso significa que escrevemos uma letra para cada som falado nas palavras.
Nosso sistema usa letras, às quais são atribuídos valores fonéticos, mas o uso prático desse sistema não se reduz a uma transição fonética. Portanto, o professor não pode dizer simplesmente para o aluno observar os sons da fala, as vogais, as consoantes, representá-las na escrita por letras. Este é o primeiro passo, mas não é tudo. Feito isso, o aluno precisa aprender que se cada um escrevesse do jeito que fala, seria um caos. Em 1998, página 354. Desse modo, é preciso lembrar a existência da ortografia, orientando e padronizando a forma de escrever. As regras ortográficas, a natureza da ortografia devem ser socializadas com os alunos a fim de permitir a compreensão da natureza das relações entre fala e escrita. Algumas orientações iniciais no processo de alfabetização poderão ajudar o aluno a perceber regras que orientam a grafia das palavras. Essas orientações, aliadas a usos funcionais da escrita, constituem-se mais eficazes que os tradicionais ditados e tarefas de cópias intermináveis. A aquisição da escrita ortográfica, no entanto, constitui-se campo fértil em dificuldades para a criança. Comumente, no processo de alfabetização, as normas da convenção ortográfica não são socializadas, prevalecendo como mecanismo importante na aprendizagem da ortografia as atividades de cópias e ditados. É fundamental, então, a compreensão de que a aquisição da escrita ortográfica não ocorre passivamente. Não se constitui em armazenamento, memorização de formas corretas de grafar palavras, mas pressupõe e requer um processo ativo de aprendizagem. Escrito por Moraes em 1997, 2000. Página 2000. Tratando agora da segmentação da escrita, é bom lembrar que as crianças, notadamente no processo de aquisição, encontram-se em constante conflito quanto às relações entre as pausas na fala e as pausas na escrita. As pausas da fala nem sempre têm correspondência fixa com as pausas ou sinais de pausas, vírgulas, pontos da escrita. A segmentação das palavras na escrita, indicada pelo espaço em branco, correspondem menos ainda às pausas ou segmentação na fala. Escrito por Cagliari em 1998, página 127. Ou seja, não se escreve como se fala, considerando que existe uma normalização ortográfica. Escreve-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Parece óbvio, mas não é. Tendo em vista que a descoberta da escrita pelas crianças não ocorre homogeneamente, elas não aprendem no mesmo ritmo. E como foi afirmado anteriormente, nesse estudo possuem diferentes níveis e graus de letramento. Esses aspectos, portanto, devem ser enfatizados na alfabetização de forma que os alunos possam construir concepções de escrita coerentes com a natureza desse objeto cultural. Nós vamos parando por aqui nessa primeira parte e nós continuamos posteriormente. Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Bons estudos para vocês.